Boa noite, vamos aqui ao vivo, aguardar o nosso convidado aparecer para a gente começar oficialmente essa live e trocar umas ideias aí com vocês. Tô na área, meu amigo. E aí, Felipe, tudo bem, querido? Tudo certinho, tudo na paz, graças a Deus. Obrigado Maravilha. por... A visualização aí para você tá boa? Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu acredito só que tá um pouquinho mais cortado, né? Talvez se você baixar um pouquinho a câmera, eu consiga ver melhor o seu rosto aí. Baixar não, Melhorou? subir. Tá. Deixa eu pegar um apoio aqui então, só um instante. É melhor, é melhor. Melhorou? Melhorou, vamos embora. Eu tô olhando, Quer que suba mais? eu consigo enxergar até o seu agora. Melhorou um pouquinho. Pronto? Quiser subir mais um pouco, melhor ainda. Pega outro apoio aí. Mas vamos lá, a gente vai começando e eu vou ajustando esses detalhes, até porque. É uma Maíra, né, Ricelli, que aí resolve. Rapaz. Quem somos Até nós? porque, até porque hoje as atenções vão estar mais voltadas para você do que para mim. Que Meu é amigo isso, Felipe, jamais. para mim é uma grande honra você ter aceitado esse convite. Estar aqui no IDEL, Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba, presidido pelo meu colega e amigo Fábio Brito, de quem eu tenho a honra de ser diretor. Para a gente falar aí do papel do advogado na colaboração premiada, uma matéria que você domina e conhece plenamente. Tá? Para quem não conhece Felipe já foi servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, papiloscopista da Polícia Federal e há cerca de 15 anos é delegado de Polícia Federal, com ampla atuação em diversas investigações e inquéritos em todo o Brasil, responsável por tirar, digamos, a noite de sono de algumas pessoas bem graúdas da política brasileira e da área empresarial. E hoje vai trocar uma ideia aqui com a gente, passar um pouco da experiência dele nesse Instituto da Colaboração Premiada que tem sido tão utilizado nos últimos anos. Vai, Felipe, que é tua. A bola está contigo. Ô, meu amigo e compadre, né? Para os que não sabem, eu agradeço demais o convite. O seu convite, não há como deixar de aceitá-lo, né? É quase que uma missão, um convite seu. E, ao tempo que eu agradeço, espero contribuir nesses minutos que nós temos, sem nos alongarmos muito, não é muito proposta uma live, e tratar sobre o assunto que é o papel do advogado na colaboração premiada. Antes, porém, meu amigo, eu gostaria de fazer ali um sobrevoo sobre alguns pontos que eu considero bem interessantes, né? E que tratam, assim, mais de uma parte do direito premiado. Né? Então, a gente sabe que nós temos uma criminalidade comum e uma criminalidade organizada. E são situações diferentes que reclamam investigações também diferentes, né? Eu sempre falo o seguinte, adoro um livro de José Braz, que é um policial aposentado lá de Portugal, um excelente doutrinador, ele tem doutorado na área, e ele trabalha com seguinte ponto. Ele diz o seguinte, que a criminalidade comum, a investigação, utiliza-se muito o método dedutivo, ou seja, você procura algemar o fato à pessoa. Vamos supor, aconteceu um homicídio, né? Então você vai em busca de quê? Você vai em busca da arma, do projétil, e tentar, de alguma maneira, vincular a um suposto autor. É mais ou menos algo que um desdobramento natural da investigação não exige uma técnica mais elaborada. Por outro lado, a organização criminosa, como ela tem uma forte resiliência e ela sempre altera suas formas de atuação, ela exige do investigador constante reavaliação de sua metodologia de trabalho.
Então, quando você percebe que para se investigar as organizações criminosas se faz necessário não um método dedutivo, mas um método indutivo, e como tal, carregado de empirismo, para que você consiga trabalhar as organizações criminosas, você percebe que a diferença está na necessidade que temos, em alguns momentos, nos valer do direito premial. O direito premial no Brasil, a delação já praticada, e a colaboração premiada no 850-2013. A colaboração, querido amigo, ela tem um ponto bem interessante, né? Às vezes as pessoas imaginam que a colaboração ela procura sempre alcançar quem está ali no topo da pirâmide. Quando, na verdade, depois me surgiu agora a dúvida em relação ao nome do autor, mas quem tiver interessado, depois você me repassa que eu consigo encaminhar. Mas semana passada mesmo eu estava lendo uma tese de doutorado em física sobre colaboração premiada, mostrando que é muito mais importante, às vezes, os elos de ligação, né, entre os grupos, sejam eles políticos, financeiros, administrativos ou econômicos, do que necessariamente quem está ali na liderança. Então, o direito premial é muito importante. E regido como está, é importante porque a gente consegue verificar ali a legitimidade da prova, né? Canotilla sempre fala o seguinte, que não há tão mais a necessidade de saber se uma prova é legal ou ilegal, eu acho que isso já está um pouco superado. É a gente ter realmente a legitimidade da prova, saber quais os caminhos que foram percorridos até alcançar o resultado, qual leito que foi navegado até o final da prova. E a colaboração premiada, ela permite, então, que a polícia e o colaborador, sempre junto com o seu advogado, trabalhem ali em comum objetivo, né? O termo, eu sempre critico o termo que às vezes se fala, que no lugar de acordo de colaboração premiada, alguns imaginam acordo premiado. O que seria um acordo premiado? O acordo premiado é aquele que a pessoa sinaliza provas, né? E não necessariamente há um procedimento de corroboração para saber se aquelas provas se sustentam por outras fontes, né? E aí você acaba oferecendo uma contrapartida, seja ela genérica ou específica, e aquele advogado e aquele colaborador acabam recebendo benefícios antes mesmo de apresentarem ali elementos que possam corroborar ou pelo menos que indiquem a polícia a buscá-lo. A responsabilidade do colaborador é importantíssima. E estar junto com o advogado, não apenas como requisito legal, e isso obviamente está disposto na legislação, mas para dar a ele um conforto jurídico, é sempre bom, né? E também algumas orientações. Advogados com quem eu trabalho, que já atuam profissionalmente com colaboração premiada, sabem muito bem, né? Sabem com muita expertise conduzir aquele procedimento. O que acontece? Quando você fecha não um acordo em si, mas quando você tem uma proposta possível, já com seu termo de confidencialidade, como o próprio nome diz, é importante que você colabore, trabalhe em conjunto. Então, quando o colaborador ou a colaboradora apresenta, assistido pelo seu advogado, cada um dos seus anexos, separado por eventos ou por pessoas, melhor sempre mais por eventos do que por pessoas, e ao final apresenta algumas provas ou elementos possíveis de corroboração, a partir de então, alguns elementos ele já possui, outros não possui ainda. E a partir de então, a polícia tem que trabalhar em conjunto com o advogado. E o advogado é fundamental. Sem ele, na verdade, não há como, nem haveria como, se legalmente não tivesse previsto, mas na prática mesmo não há como você trabalhar com isso. Por quê? Porque você sai de uma audiência específica, uma conversa com o colaborador, e daquela conversa ele sai e se distancia um pouco de você, como delegado ou delegada, ou como agente de polícia, e sempre está próximo de quem? Do advogado ou da advogada. E na sua voluntariedade, né, esse é o requisito que se exige, não se exige a espontaneidade, mas na sua voluntariedade de colaborar, ele procura justamente com o seu advogado primeiro. Sabe o que é o mais difícil, meu amigo? Primeiro é organizar as ideias. Né? Organizar as ideias. Porque às vezes é uma avalanche de elementos que a pessoa procura se recordar, até porque é uma análise, no mais das vezes, é uma análise retrospectiva,
Você começa a tentar resgatar o passado. De quando em vez há uma análise atual, o que é muito ótimo, assim, o que seria sensacional quando o colaborador ele conversa com a polícia enquanto o crime está ocorrendo, os crimes permanentes principalmente. Mas mais das vezes é um resgate histórico, né? E aí o advogado estando com ele, organizando as ideias, orientando, né? Tem advogado que, enfim, como nunca me permitiu falar, eu não posso também aqui declinar o nome, mas quem se estiver assistindo ou se nos assistir saberá quem é. Ele tem uma técnica que é muito interessante. Ele fala sempre para as pessoas que o contratam, para dormir sempre com um caderninhozinho de anotação, né? Por quê? Porque às vezes o colaborador ali ele chega na hora. De uma ideia, lembra de algo, né? Lembra de algo, lembra de algo. E quanto maior a riqueza de detalhes, mais importante. Porque é fácil mentir negando, mas é um pouco mais difícil mentir construindo uma ideia, né? E obviamente que o que a gente tem que parar para pensar é que toda investigação, ou pelo menos as investigações mais complexas, elas devem se aproximar a um projeto de pesquisa. Então, nada mais que a colaboração e a proposta tenha se compreendido como uma hipótese, né? Então, a narrativa do colaborador não pode ser tida como verdade, ela precisa ser tida como uma hipótese, que ao final da investigação vai ser confirmada ou refutada, né? Inclusive, há a possibilidade do próprio colaborador vir a cometer um crime durante a sua própria narrativa. Então, quando ele coloca o hipótese, quanto mais detalhes, melhor, né? E às vezes você ajuda. Vou colocar aqui uma ideia. Às vezes um colaborador estava conversando com a gente e ele falou assim: vem cá, você tem prova? Perguntei: você tem prova desse encontro? E ele falou assim: olha, não tenho. Foi um encontro, apenas eu e a determinada pessoa lá estávamos, né? E eu não tenho testemunha, não tenho gravação, não tenho nada. E foi quando aí eu perguntei: mas quem que pagou a conta? Né? Não, foi um café, eu sempre pagava essa conta. Você já tinha ido a esse café? Ele nunca. Voltou lá? Jamais. Onde foi? Shopping tal. Você pagou como? Cartão de crédito. Então é só olhar a sua fatura. Quando ele for olhar a fatura, tinha lá aquele pagamento e ele conseguiu circunstanciar aquele encontro em tempo e espaço. De maneira que é muito importante a gente sempre provocar, e essa provocação ela pode partir da polícia, como pode partir do próprio advogado. O advogado trabalhando ali em conjunto com a polícia, né? Sempre, e aí acaba se tendo uma relação, obviamente, de confiança, em uma escala de degraus ali. Cortou aqui para mim, Maíra. Não, voltou. Ela não é quebrada, essa escala de confiança. Por quê? Porque a partir do momento que o colaborador, o pretenso colaborador apresenta uma narrativa, a partir daquele insight, o advogado passa a ser o maior interessado de procurar as provas ou indicar à polícia como devem ser elas procuradas, né, e encontradas, até para garantir a narrativa do seu cliente ou da sua cliente, né? Então, todo mundo... Uma das grandes dificuldades que muitos colegas advogados podem ter, principalmente aqueles que atuam com o direito penal há mais tempo e são acostumados com a atuação primordial do advogado no direito penal, que é a atuação de defesa, é de entender, não entender tecnicamente falando, entender que a colaboração é um negócio jurídico processual, é fácil, mas é entender que ele está ali dentro daquele negócio jurídico processual para ajudar na persecução penal, para ajudar a descobrir o que está sendo investigado, a esclarecer o que está sendo investigado, e aí sim, dentro daquilo, verificar o que é que vai beneficiar o cliente dele, qual é a proposta, e ter aí a parte da premiada, o prêmio, já que a colaboração existiu. Porque eu acho que o entrave muitas vezes é esse, o advogado fica muito naquela linha da defesa, da negativa, e tem a dificuldade de dar esse passo para justamente efetivar a colaboração. Mas pode continuar. E nos limites da responsabilidade. Porque, veja, não é porque a pessoa se apresenta como colaborador que ela não tem o direito de ser processada devidamente. Sim, entendeu? Claro. Então, por quê? Porque eu sou, enfim,
eu não sou advogado, e eu não advogo a ideia de que uma vez aquela pessoa tendo ali, se apresentando como tal, né, ou seja, a polícia ou o advogado, pode colocar um guarda-chuva e blindá-los de tudo, como também pode inseri-lo em situações em que ele não estava. Então tem que ser o advogado, ele está ali ao tempo que ele quer reforçar a narrativa, mas ele quer também garantir que aquilo, a percepção penal não vá para além do que justo lá seja, né? Ou seja, para que não venha a imputá-lo o fato que ele não cometeu, não participou. Então o advogado ele é muito importante. Eu acredito até que o papel do advogado na colaboração, pelo menos no início, ou logo ali em meu termo, acaba sendo talvez mais importante do que o próprio papel da polícia. Né? Porque dificilmente, primeiro, você vai ter um colaborador que se apresente à polícia sem confiar no seu advogado. Dificilmente. Né? Se a pessoa não confiar no seu advogado, aquele não lhe der um sustento jurídico, uma tranquilidade. É interessante, às vezes tem colaboradores com 2 advogados. Um que nem é da área penal, mas é amigo. Então, por quê? Porque a ele se ancora naquela... Ele dá um conforto pessoal. E o outro é ali um penalista ali que trabalha já mais os conceitos. Não raro isso acontece, né? E aí a primeira reunião, a gente vai conversando a respeito, a segunda, a terceira. Na terceira em si, por exemplo, a gente já está muito mais tranquilo. As pessoas começam a conhecer, olham no olho, isso é importante. Então o papel do advogado é esse. Pois não. Só uma pausa aqui, o colega aí, Arley Maia, lançou aí 2 questionamentos. Você pode até responder depois, se manifestar depois, mas só para não perder o time e esquecer. Ele pergunta qual seria a legitimidade a voluntariedade, perdão, do acordo de colaboração com alguém que está preso há anos, em situações em que muitas vezes está respondendo a vários processos, várias investigações, e em alguns casos até com familiares seus investigados. E aí o outro ponto que ele traz é que se não seria o caso de não se admitir acordo com pessoas que estejam presas. Particularmente, eu já adianto a minha opinião com relação à segunda parte. Eu acho que tirar o direito de quem está preso e fazer o acordo, você estaria cesseando uma possibilidade de alguém que poderia ver ali um meio para se livrar. Afinal de contas, ninguém melhor do que o réu conhece aquilo que ele fez, o que ele não fez, o que ele é culpado, o que ele não é. Né? Com relação à questão que está presa há vários anos, tal, é porque muitos advogados criticam que entendem que, às vezes, a prisão preventiva é utilizada como meio de coagir a um acordo. Mas vai lá, bola é tudo. Bem, assim, eu não tenho os dados aqui estatísticos com precisão, mas posso te garantir que, vamos supor, por exemplo, na Lava Jato, a grande massa de colaborações foi feita muito mais por pessoas não presas do que aqueles que estavam reclusas, né? Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, você acertou exatamente. Eu vou mais além. O que eu acho que toda pessoa tem o direito subjetivo de se apresentar à polícia e falar algo. Né? Falar algo que sabe ou que imagina saber. Né? Narrar um fato. Se isso vai avançar para uma colaboração, uma proposta, é outra situação. Ele não tem o direito ali, ele tem pode haver uma expectativa dele, mas ele não há um direito de celebrar um acordo, mas há sim o direito de se apresentar e narrar. E isso é muito importante que eu estou falando, por quê? Porque podem haver práticas, algumas mais distantes, outras nem tanto, né, jovens ou menos jovens ali temporalmente, que a partir do momento que eu tenho um fato X, alguém vai me falar um fato de X menos 1, aí eu digo, não, isso eu não preciso mais escutar. Eu nem escuto, cara. Eu acho isso completamente errado. Eu acho que não pode... nem a polícia, nem o Ministério Público, se furtar a receber qualquer pessoa que venha a manifestar um interesse em apresentar ali uma proposta de colaboração. Se isso vai caminhar, se isso vai preencher os requisitos, isso é outra situação. Isso é um outro fato. É um outro marco temporal que precisa ser avaliado. E aí, se a pessoa tem esse direito, aliás, nós temos a autodefesa e a defesa técnica. Eu vou mais além, às vezes o advogado não quer que aquela pessoa presa, ela preste ali ou se apresente como pretenso colaborador, né? Isso também é um pouco complicado. Eu acho que se ele não tiver condições, que ele possa
possa ali se valer até da defensoria ou de outro advogado. Porque ele sim tem o direito. Ele tem o direito. E aí, quando as perguntas elas giram em torno dessa narrativa, em relação à prisão, pessoas que estão presas, eu faço o inverso, né? Você tolher essa pessoa que uma vez presa ou condenada, porque se sabe que a colaboração pode, ela chega a contemplar a hipótese de pessoas já condenadas, né? Pode ter um perdão judicial, por exemplo. Então, se você tolher aquelas pessoas desse direito, eu acho que não é o melhor caminho, né? Qual é o caminho? Ora, essa pergunta, ela, obviamente, qual o princípio que a inspira? É o receio daquilo ser uma moeda de troca, né? Uma moeda indevida de troca. Então, eu acredito que a advocacia ela tem que estar muito atenta, juntamente com o Ministério Público e Controle Externo, nos casos em que a polícia apresentar uma proposta, para que isso não ocorra, né? Uma vez venha a ocorrer que cada agente público responda pelos seus atos. Agora, tem um ponto interessante, que é o seguinte, dificilmente, eu não vou dizer que desafio, porque quem sou eu desafiar uma situação como essa, até porque tem profissionais que não trabalham corretamente. Mas dificilmente a polícia vai, por exemplo, chegar a um presídio e ter uma conversa com determinada pessoa sem a assistência dos advogados. Eu acho que, enfim, isso é o manual básico de uma autoridade policial, vai conversar com alguém que seja ali um pretenso colaborador, chama o advogado ou a defensoria pública. Por exemplo, quando eu não tinha um advogado a me socorrer em determinado caso, foi que eu fiz. Eu oficiei a defensoria pública, informando que eu iria conversar com o preso e que o tema poderia girar em torno disso. A defensoria pública se fez presente e aquilo caminhou bem. Então, eu acho que esse é um ponto interessante a gente detalhar. E daí, mais uma vez, a importância do advogado sempre presente. Se me permite, eu digo o seguinte, o advogado ele é tão importante, eu falo isso para todos. Se a polícia pudesse lavrar todos os flagrantes com a presença do advogado, seria o melhor dos mundos, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se o cara vai lavrar um flagrante e confessa o crime, dá vontade de dizer, rapaz, não confesse não. Porque se você mudar de ideia durante a ação penal, algo vai sobrar para mim, né? No mínimo, algum procedimento para... Felipe caiu? Hein? Aqui ele não está aparecendo para mim, não. Aí, pessoal, Felipe caiu, só um minuto. Ele está voltando aqui, só um minuto. Eu estou clicando para aceitar, mas não estou conseguindo. Eu estou clicando aqui para aceitar ele, não estou conseguindo. Agora foi. Pronto, ele está voltando. Amigo. Oi, Felipe. Tivemos um pequeno problema técnico. Faz parte. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô te ouvindo, sim. Faz parte, faz parte. Retorno, tá tranquilo. No teu retorno, nós temos 3 perguntas aqui para responder. Deixa eu ver se eu localizo aqui. A primeira foi de Zé Bezerra. Um abraço para o nosso colega, grande criminalista Zé Bezerra.
Ele perguntou: a colaboração premiada como estratégia de defesa é uma tendência e minorantes de eventuais danos futuros? Quais seriam? Tá? Vai lá e depois a gente passa para de Fábio Brito e para Celso. Então, eu acredito que havia um pré-conceito, né, com um julgamento anterior. Talvez a advocacia, eu acho que ela precisa avançar muito criminalmente. Assim. Por exemplo, a advocacia de antes, para uma investigação defensiva, nos moldes italianos, obviamente, adequados à nossa realidade jurídica, e uma colaboração no direito premial, ela precisa avançar, e para isso precisa expertise. E a expertise, ele acaba afastando alguns estigmas investigativos, né? Então, acredito que quanto mais a advocacia criminal se debruce sobre isso e trabalhe junto com a polícia, os próprios estigmas policiais, eles também são afastados, não apenas os doutrinários. E aí você ganha confiança de saber que, ao final, de fato, a justiça que você pretendia ao seu cliente, ela foi realizada. Então, acho que é um processo. É um processo que está caminhando bem, acredito eu. Né? E tem um ponto interessante, me permita, querido, que é o seguinte. Existe obviamente que todas as pessoas, né, existe a criminologia que conversamos sobre o socialismo diferencial, né? Não há valores universais, mas valores de um grupo, né? E eu percebo isso claramente quando determinada pessoa que convivia com um grupo, e o grupo, na permanência ou na habitualidade de ações criminosas, e de repente ele é sacado e começa a trabalhar junto com a polícia. Não raro acontece a pessoa começar a se empolgar até com a persecução penal, com a investigação e com tudo. E acredito que outros valores começam a ser inseridos, né? Então, se o fundamento fim da pena, né, temos uma ideia de prevenção, uma prevenção geral, enfim, ou positiva negativa, especial positiva negativa, mas tudo perpassa por eu penso assim que tudo gira em torno muito mais de você para fora do que você ser forçado por uma reclusão de algo de fora para dentro a mudar. E quando você se torna colaborador, isso acontece demais. Sabe? Você percebe que aquela pessoa que está ali com você, né, não todas, obviamente, né, não seremos ingênuos, né, mas muitas delas começam a repensar. Né? Teve um colaborador específico que, depois de alguns encontros, começou a conversar comigo, mostrou a foto da família, dos filhos, ficou muito alegre em saber que em algum momento ia para a prisão domiciliar. E engraçado que são pessoas que você acaba tendo uma relação profissional estreita e não você, obviamente, por questões profissionais, mas ela acaba sendo confidente de você em alguns momentos, né? Então é isso, querida, é esse ponto, são esses degraus que eles precisam ser ali, né, galgados, uma escada de confiança que a Polícia Federal e a Polícia Civil devem ter junto com a advocacia. Nós temos uma outra pergunta que foi do nosso presidente Fábio Brito. Ele perguntou se você acha que o plea bargain, se ele poderá vir a ser utilizado no nosso direito. Para quem está nos ouvindo, obviamente, certamente você vai saber explicar melhor do que eu, mas para quem não faz ideia do que seja o plea bargain, é um instituto de origem no common law e tem como uma negociação feita entre o réu e o Ministério Público, muitas vezes, inclusive, deixando até mesmo de ser oferecida a denúncia, a depender de como se constrói o acordo e de como o advogado do réu e o Ministério Público chegarem a um acordo. Em algumas situações sequer deixa de ser oferecida a denúncia. O que é que tu acha aí da possibilidade disso vir a ser adotado no direito brasileiro? Olha, antes eu era resistente ao não oferecimento da denúncia, hoje não sou mais. Somos assim, somos em constante reanálise. Eu acredito que quem, principalmente, atua na área acadêmica tem que ter esse compromisso de reavaliar alguns conceitos. E assim aconteceu comigo, eu era totalmente contra. Mas hoje não sou mais porque presenciei uma situação em que, de fato, a pessoa realmente merecia ali não ser denunciado. Mais do que isso, independentemente de ser um plea bargain, independentemente de ser depois, independentemente de ser durante o processo ou até depois de uma sentença condenatória, a mensagem que eu queria deixar é não haver acordos premiados.
né? Ou seja, não imaginar que o simples relato de um determinado colaborador ou colaboradora se encerra, né? Se torna como prova. Não, ali é um meio de obtenção de prova. É uma luz, né? Como se fosse ali um caminho que a polícia, juntamente com o colaborador ou a colaboradora, devem seguir para alcançar uma verdade. Que possa vir essa verdade a confirmar o relato dele ou não. Aliás, a verdade que pode ser ali obtida, não necessariamente a verdade ideal, mas pelo menos uma verdade aproximada, verdade de semelhança dos fatos, mas ela possa vir, inclusive, a não corroborar e ir de encontro até as expectativas do pretenso colaborador. Por exemplo, quando o colaborador ele fala que vai oferecer uma nuvem ali, de repente, de um celular que ele tem, e você acessa, a nuvem pode ter várias coisas, inclusive coisas que não sejam ali de interesse do próprio colaborador. Então, a mensagem que eu queria dar é que o acordo, como fala, o acordo é um acordo de colaboração, um acordo de trabalho em conjunto. A essência da colaboração nada mais é do que uma fonte humana e, como tal, tem erros, tem vícios. Às vezes as pessoas, o colaborador, esquece algo e tem ali, ou imagina ter a obrigação de preenchê-lo com uma inverdade, ou preenchê-lo com algo que não condiz com a realidade. Então isso tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A fonte humana é uma fonte interessantíssima de prova, mas ela precisa ser assim recebida com muita cautela policial. Então, tudo aquilo que ele falar é preciso ser corroborado. E somente após um processo mínimo de corroboração é que ele deva receber ali as contrapartidas, de tanto elas genéricas ou específicas, previstas na Lei 12.850. E, querido, Deixa eu desculpa interromper. Na hora que eu fui dar o print na pergunta dele, foi na hora que a tua conexão caiu, eu terminei perdendo. Celso, se tu estiver ainda assistindo aí, se puder repetir tua pergunta, cara, eu agradeço. Eu confesso que terminou passando aqui. Tranquilo. Só pegando um gancho aí na pergunta de Fábio, só rapidinho. Saber qual é a tua opinião, se tu acha que em algum momento no direito brasileiro a gente pode evoluir para situações como tem no direito americano, em que os acordos lá são irrestritos para quase todos os tipos de crime. Né? Até em homicídio, o promotor chega e diz, olha, assume a culpa, que aí lá existe prisão perpétua e até pena de morte a depender do Estado, e aí em vez de eu pedir a pena de morte, peço perpétua, em vez de pedir a perpétua, eu peço 30 anos, 40 anos e assim por diante. Você acha que isso seria viável no nosso direito? Obviamente por meio do projeto de lei, claro, mas... O acordo de não persecução penal é um aceno, né? Mas eu preferi acenar com lenços de jaz o que nunca deveria ter nascido, né? Para algumas iniciativas que, ao meu ver, elas não são muito coerentes. Como eu falo, eu sou a favor de uma colaboração ser sempre seguida pelo processo penal. Sempre seguida. Por quê? Porque no processo penal, enfim, com todas as suas garantias, vai se perceber ao longo, né, e o destinatário final, o juiz homologador, se aquilo houve ali apenas uma voluntariedade ou se foi para além disso. E é excepcionalíssimo não haver uma denúncia. Né? Eu acho que quando o legislador, em seu início, estabeleceu lá na lei Juizados Especiais, em 90/99, a possibilidade de se transacionar foi para crimes de menor potencial ofensivo. Você avançar para crimes de maior potencial ofensivo de uma maneira mais alargada, eu sinto que é um cuidado que a gente tem que ter. Na verdade, tudo que se vale ao direito premial, temos que ter passos curtos, né, e seguros em relação a isso. Então, o acordo de não persecução penal como eu falei, um aceno, e eu acho que a gente tem que estar muito atento. E quando a gente fala a gente, não só a polícia, como a própria advocacia, né? Como o seu papel, que é o papel da sociedade como um todo. Querido, eu gostaria de deixar ali a ideia, como a gente combinou aqui algumas situações, e aí já eu vou entrar em uma aula aqui também online, mas olha, primeiro ponto, adorei, né? Primeiro, conversar com você é uma honra, né, amigo? Você é uma pessoa que reside com toda certeza num canto bem aconchegante aqui, de lembranças e de carinho. E deixar aí um convite, vamos ver aí se o pessoal gostou depois e tal, para a gente renovar não só isso, como também outros aspectos doutrinários do direito penal, alinhando a prática, mas sem, obviamente, chegar a comentar nenhum caso concreto,
quem me conhece sabe que eu sou bastante reservado em rede social, e temos que ser reservados em redes sociais, sob pena de expor a própria imagem do investigado, que isso não é, com certeza, o melhor caminho. Mas deixar você aí, fico no aguardo de um novo convite aí, para a gente renovar esse encontro e conversarmos mais a respeito, viu, meu amigo? Sim, com toda certeza. Inclusive, eu já te fiz esse convite e o convite permanece de pé. A possibilidade da gente trazer aqui para João Pessoa, trazer aqui para Paraíba a pós-graduação que você estava organizando. Inclusive, se não teve, ia ter em Recife, né? Eu acho que vai tem muito a contribuir com a advocacia, principalmente aqueles que atuam na área criminal ou que pretendem entrar na área criminal. Mas aí uma outra questão que te faço. Qual a tua opinião com relação a colaboração premiada na área eleitoral? E aí é uma mera curiosidade se você já atuou em algum processo eleitoral que tenha sido feito colaboração premiada. Olha, não, a resposta não atuei, mas eu vejo com muitos bons olhos. Na verdade, a colaboração, o direito premiado tem que estar presente, ele tem que ser transversal, né? De maneira a prestar o seu apoio ali em todas as esferas. Então, o direito penal eleitoral, por exemplo, tem que estar presente, isso é importante demais. E espero aí que o IDEL-PB, né, avance na presidência do Dr. Fábio Brito, pessoa que conheço também há muito tempo. Deixo aqui minhas homenagens profissionais a ele e meu abraço pessoal. E deixo também espero que isso seja aqui apenas uma semente, né, para novos debates a respeito, né, e hoje a gente tem a possibilidade até de debatermos mais pessoas, é super interessante. Então, fica aí mais uma dica. Sem dúvida, eu acho que é sempre válido a gente ampliar esse debate e aproximar a discussão entre a advocacia, entre a autoridade policial, o Ministério Público, a magistratura. É importante que cada uma dessas carreiras, defendendo o seu lado, defendendo os seus interesses, mas possam entender a realidade do outro, possam vivenciar um pouco da realidade do outro. Eu acho que com isso temos todos a evoluir e termina que a gente pode promover um pouco mais de justiça. Conquanto o advogado tem o interesse de defender o réu que o constituiu, mas, obviamente, o operador do direito como um todo, né, eu nem gosto muito desse termo operador do direito, mas vai lá, é bem utilizado, ele quer ver a justiça ser feita. Né? O advogado ele quer ver a justiça ser feita, o delegado quer ver a justiça ser feita, o promotor, o juiz, o magistrado. Então, assim, é um interesse de todos nós vermos a justiça ser feita. Eu acho que a colaboração premiada é um caminho para isso, onde a gente, né, vai se buscar uma investigação mais aprofundada com a contribuição daquele réu que passa realmente a ter interesse em ajudar na persecução penal e aí poder se chegar o mais próximo possível da tão sonhada verdade real. Né? É isso aí. E se você perceber, né, com olhos mais criteriosos, que o inquérito policial ou o procedimento investigativo, na verdade, ele é uma pesquisa que pode ter ali como objetivo confirmar ou não refutar a sua hipótese inicial, o inquérito passa a ser o primeiro instrumento de autenticar a justiça criminal. E é importante isso termos logo no início. Aliás, a polícia ele tem que cada vez mais se firmar como garantidor de direitos humanos. Né? E a gente sabe a vulnerabilidade que temos em relação a determinadas situações, eu acho que a polícia está ali para ter, juntamente com o advogado, esse papel de resgatar essa verdade, seja ela ideal, né, no plano abstrato, ou seja ela uma verdade aproximada dos fatos que aconteceram. Querido, eu me lembrei, muito obrigado da pergunta. Oi, fala. Mais uma vez agradecendo. Oi, pois não. Eu lembrei da pergunta que Celso lançou aqui, de fato muito interessante, e era algo que eu tinha meio que anotado até para discutir contigo, e aí terminou que lembrei por conta disso. A pergunta de Celso foi no sentido de haver um conflito entre colaboração premiada de dois correios. Olha, o que acontece? Na minha experiência, já teve uma situação, aliás, mais de uma situação, em que um advogado se apresenta, numa operação policial, por exemplo, se apresenta como advogado de dois investigados. Né? E eu já cheguei para o advogado e falei, olha,
pelo relato aqui, de um e de outro, há uma possibilidade de versões opostas, né? E nessa possibilidade de versões opostas, eu recomendo que o senhor faça uma entrevista, aliás, é direito, que deve ser garantido, sob pena de termos aí a aplicação de um tipo penal da lei de abuso de autoridade, um direito que deve ser garantido ao advogado ter uma entrevista reservada com o seu cliente, né? Então, por mais que ele chegue, às vezes, em um horário um pouco mais alongado, e a deflagração da operação já aconteceu há muito, oportuno se mostra você interromper aquele momento e dar a ele, né, aquela oportunidade de conversar com o advogado. E assim foi feito, ele conversou com os dois, realmente ele entendeu que havia ali um acabava se referindo ao outro, e ele procurou ali, foi muito profissional também, ele acabou permanecendo com um deles, mas indicou, né, para que aquela pessoa não ficasse ali numa situação desassistida, ele indicou um outro profissional para que assumisse aquela outra pessoa, né? Isso acontece. Mas olha, eu acho, sabe, é o seguinte, tem gente que pensa que investigação é tapa na mesa, né? Pensa que investigação é tapa na mesa. Eu acho que quanto mais cordial e respeitoso você for com o investigado, maior a probabilidade de ele vir a colaborar em uma investigação. Maior a probabilidade de seu trabalho ser reconhecido e respeitado. Então, acabou-se isso aí, já é um passado muito remoto, e a gente tem que trabalhar nessa cordialidade e nesse ambiente, né, e nos é próprio, né, nesse ambiente, nós temos ali uma possibilidade de conversar, de ter uma conversa nesse nível com o próprio advogado e a ele orientar, falar, olha, eu acredito que você deve conversar com a pessoa, e conversa assim, temos grandes profissionais, tanto na advocacia quanto na polícia. Eu acredito que a gente caminha muito bem aí para conversas sempre cordiais nesse ponto aí. Eu acho que até porque a tapa na mesa, na verdade, é um resquício do nosso regime ditatorial, que nem é tão distante assim, com também um pouco da ausência de concurso público que existia antigamente, né? Eu acho que a partir do momento que a gente evolui para a ditadura, para a democracia, e passa a favorecer a realização do concurso público, que aí se fortaleceu mais ainda pós-Constituição de 88, eu acho que isso vai ficando bem no passado mesmo. Isso aí. Dá um abraço também para aqueles que nos assistem, né? O Gustavo aí, o Carlos Alberto, né? O famoso Beto Ventura, todos aqueles que nos assistem. Devo passar para vocês a saudade que estou, né? Essa época de pandemia não pude mais visitá-los, mas estamos aqui aí esperando um acento positivo aí e que nos deixe à vontade viajarmos e encontrarmos nossos amigos de infância. Querido, fica com Deus, viu, querido? Te agradeço demais novamente. Olha só, eu sei que você tem outro compromisso agora, vai para a aula, mas deixa só eu fazer um registro aqui da minha alegria de ter participado dessa live contigo, de te ouvir, e ao mesmo tempo deixar aqui os parabéns, né? Amanhã, dia 10 de junho, você completará 40 anos de idade. Fico muito feliz de poder estar perto de você, nem que seja virtualmente, nos últimos 32 ou 33 aniversários de tua vida. Tá? É isso aí, é isso aí. Hoje tivemos a audiência de teu pai, Dr. César Leal, um cara extremamente respeitado no direito, na área dos direitos humanos, lá no Ceará e no Brasil todo, no mundo todo. Da Ivana também estava nos assistindo. Não sei se você viu na hora que eles entraram, na hora que eles falaram. Além de minha mãe, meu tio, que também te admiram, te conhece desde menino, minha esposa, tua esposa, enfim. Nossos amigos e nossos familiares que sempre te admiraram. Então, você é uma pessoa que desde a infância teve um grande carisma e mantém até hoje. Então, tua grande virtude não é prender pessoas, mas é prender a atenção e a admiração. E eu sou uma dessas pessoas que desde a infância está presa por teu respeito, te admirando e te aplaudindo e ficando feliz com o teu crescimento pessoal e profissional. Deus te abençoe, segue em frente e tamo junto. Vamos lá, meu amigo. E amanhã a live será outra, né? Amanhã a regada do vinho. Espero conversar com vocês no meu aniversário. Fica com Deus, viu, meu irmão? Sem dúvida. Amanhã é vinho, cerveja e conversa amena. Abraço então, amigão. Até mais. Valeu, querido. Vai com Deus.